Como eu já disse, tem casos que são muito sérios e são casos à parte. Eu estou falando de coisas corriqueiras. Como é que essa pessoa quer, essa menina que diz que quer ajudar o mundo todo, né? Ah, todas as pessoas, que lindo! É lindo, é um pensamento precioso, vai valorizar. Do que eu comecei a falar com ela foi de coisas simples. Então hoje, eu gostaria que você refletisse nisso. Hoje, eu, fulana de tal, gostaria de recomeçar. Recomeçar com a intenção de dar o melhor de mim. Porque esses meus vídeos, eu não quero que sejam polêmicos. Esses vídeos eu gostaria que eles tocassem a parte melhor da gente. Eu não vou ficar falando aqui de coisas tristes. Eu não vou ficar aqui condescendendo, compartilhando tristeza com vocês. Eu gostaria que momentos de reflexão, mas muita positividade. Gente, a gente está em 2012, como eu disse, leram a Pedra Maia é um modo para incutir medo nas pessoas. Na verdade, 2012 é um momento de reflexão, onde você vai decidir ou você vai ser melhor ou onde você vai ser pior. Ah, mas sempre foi assim. É verdade, sempre foi assim. Só que as pessoas que estão mais atentas, elas estão notando que quase que irremediavelmente está tendo uma mudança de pensamento, as pessoas estão se questionando mais. Estão acontecendo muitas coisas. É o clima do planeta, é uma transformação e nós somos partes do tudo. Então a gente também está nessa transformação, nessa busca de melhorar, nessa busca de essa perguntinha, esse algo a mais, que eu não sei, até mesmo os ateus, né? Tem algo, eu gostaria de entender. Então, eles são muito filosóficos, muito, né? Tiram tantas coisas, justamente porque até o fato do ateu existir tem um porquê. E é bom que seja assim. Parece uma coisa ruim isso que eu estou dizendo, mas não é. Na verdade, eu digo que todo ateu é um grande crente que, na busca de um algo a mais, fica desiludido. Tá? Essa desilusão resulta nessa raiva, né? Não acredito em nada, nada explica, mas na verdade, uma das pessoas mais altruístas que eu conheci na minha vida, essa pessoa não acreditava em Deus, mas ele acreditava nele mesmo demais e no ser humano, na pessoa. Ele transformou essa raiva em algo bom, positivo. Vamos falar de coisa positiva. Essa pessoa, ela disse, se como não tem Deus, eu vou dar o melhor de mim, porque se sou eu que tenho que construir, ele se transformou naquilo, na imagem e na semelhança, né, gente? Ele transformou o mundo em volta dele em algo muito bom. Então, se como aqui ninguém está para julgar e ninguém está para ofender, então vamos respeitar, porque essa é a estrada, esse é o percurso, tá? É o percurso do autoconhecimento. Essa pessoa procurou uma força tão grande dentro de si mesma que conseguiu se estabelecer materialmente, mas também faz muito bem a quem necessita. E quando ela vai, ela diz. Quando a pessoa diz, graças a Deus que o Senhor apareceu aqui para me ajudar, ele olha e diz assim, graças a Deus, né, que eu estou aqui. Mas não provoca a fé do outro também, né? Fica uma coisa assim muito pessoal dele. Então, você quer conhecer, conhecer não, desculpa, você quer fazer dar o melhor de si, voltando para aquela menina. Mas o melhor de si, para quem é que você tem que dar? É para você mesma. Eu comecei a conversar com essa pessoa, essa garota, a vida dela estava toda enrolada, problema na família, relacionamento, insatisfeita nos sentimentos. Então nós vamos começar por aqui. Ela estava, aqui ninguém está falando nada sobre obesidade, nem anorexia, nada disso, viu? O que eu tenho as minhas, como eu disse, as minhas experiências, eu vou colocar alguma coisa de como eu penso, se te servir bem, se não te servir, até a próxima, né? Vamos ser sinceros. Eu comecei a conversar com ela, antes de tudo, sobre alimentação. Uma alimentação adequada, uma alimentação correta, uma alimentação limpa de sofrimentos, é a alimentação que pode te ajudar a te desintoxicar de tudo que você come, de todas as, vamos falar, besteiras, né? Os fast food, tipo McDonald's, hambúrguer, batatinha frita,
bebidas, coisas gasosas, carne vermelha, gente. Carne vermelha. Vamos pesquisar. Eu não quero ficar aqui doutrinando ninguém, mas por favor, pesquisem. Antes de discutir, de falar, nós somos carnívoros, pesquisem, 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 vejam um lado ou outro e tentem tirar, diminuir devagarzinho, para ver o que, que começa a acontecer no teu organismo. Gente, querer fazer o melhor para o outro é impossível quando você não faz para si mesmo. Tem gente que quer fazer de tudo pelo próximo, pela família, pelo irmão, e está se deixando de lado. Nossa, intuitiva, como você é egoísta. Eu falei, poxa, gente, não é isso não. Às vezes, olha, para a gente dar o melhor de nós mesmos, nós temos que passar por um processo de crescimento. Esse crescimento, às vezes, é egóico mesmo. É egóico. Você quer dar satisfação de dar um carro para alguém quando você não tem a satisfação de tê-lo primeiro. Isso é justo quando você o faz e não pensa mais completamente. Ah, eu não tenho carro, mas eu quero dar um presente para o meu pai, que sempre me ajudou, fez de tudo por mim. E é um exemplo. Lógico que uma pessoa dessa todo mundo queria na família, até eu. Então, a questão é, você está fazendo isso para depois sofrer porque você não teve o seu carro? Então, às vezes, é melhor ter o seu carro e levar o teu pai, emprestar para ele quando ele precisar, tá? E você ficar feliz.